Sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural de finanças pessoais, tá? Essa aí faz parte, é um módulo inicial, né? Que, como já foi feito na apresentação, mas só reiterando aqui nessa parte introdutória do nosso curso de apresentação, que ao longo dos 7 dias nós vamos nos aprofundar aí, desde a questão básica, introdutória, a questão de finanças, né? Eu acho importante a gente entender, para que depois a gente se insira aí na montagem de operações de mercado, né? Então, nesse primeiro momento, nessa aula inaugural, a gente vai partir de conceitos bem básicos, né, de finanças pessoais mesmo, de olhar para dentro, né, para poder entender a questão também dos seus próprios objetivos, o porquê, o que despertou em você o interesse em entrar no mundo, né, do day trade ou de investimento, né, entender um pouquinho sobre essas motivações, sobre os seus objetivos, como nós estamos agora, né, com relação ao conhecimento e controle das nossas finanças pessoais, tá? Então, isso é importante para que depois a gente entre no conteúdo, né, propriamente dito, da proposta do nosso treinamento. Isso vai fazer com que a gente aumente nossos lucros no day trade, mas antes disso é importante a gente se situar, né, no mercado financeiro. Tem que aprender, né, a organizar a nossa vida financeira, né, e a gente aprendendo isso a gente vai descobrir que a gente tem até mais recursos que a gente pensava em ter e até saber a quantidade de recursos que passa pela nossa mão. Porque para você entrar, né, no mercado financeiro, né, eu quero ser day trade, eu quero ser um profissional, eu quero viver disso, para que isso ocorra, né, pensando aí até que seja uma transição de carreira, você pode estar saindo num projeto aí de um PDV, né, ou se aposentando, ou a princípio seria uma renda extra, né? Uma outra fonte de renda, não vamos falar nem de extra, porque hoje em dia a gente precisa ter, é necessário que você tenha mais de uma fonte de receita, né? Para até partindo pela filosofia da antifragilidade, para a gente não ficar tão dependente de um único pagador, ter um controle maior aí sobre as nossas finanças. Organizando suas finanças pessoais, como eu comentei anteriormente, tá? Então, antes da gente se tornar um trader, né, você precisa descobrir primeiro para onde a sua receita está indo, né? Então, você tem que aprender, entender e fazer, né, com que seu orçamento ele caiba dentro do seu salário, né? Ele tem que caber, né, melhor dizendo, dentro do seu salário ou de uma reserva que você tem aí de emergência, tá? Uma renda passiva, quer seja de aluguéis, né, recebimento de dividendos, o que é que seja, mesada, enfim. Você tem que saber viver, né, e fazer com que as suas despesas fiquem dentro daquilo que você recebe, tá? E o conhecimento e aprender a fazer isso é uma arte, né? É uma arte que aquelas pessoas que a dominam, independente se o salário dela é 20, 10, 5 ou R$ 1.000 por mês, essas pessoas acabam se tornando mais bem-sucedidas do que aqueles que ganham 30, 50 mil e não têm o conhecimento nem o controle das suas finanças, que em um dado momento, né, parece estranho, mas eu já vi isso acontecer, dessas pessoas, né, pedirem, serem socorridas em momentos aí, críticos, por aqueles que ganham bem menos do que ela, mas são pessoas organizadas, centradas, que sabem quanto recebem, quanto gastam e fazem a sua poupança, né, mensal, né, de forma consistente, né, que ao longo na linha do tempo ela vai conseguindo fazer um colchão ali, uma reserva, tá? Então o primeiro passo para se tornar um trader, tá, é a gente primeiro passar a pensar sobre as nossas despesas e receitas, tá? Então,
eu sei que é bem chamativo, né? A possibilidade de você operar no mercado financeiro, né? A gente vai falar mais à frente sobre a alavancagem, enfim, mercado futuro. Você, né? O que dizem, né? Com pouco capital você pode ganhar muito, investindo pouco, o retorno é muito. Ah, essa ação valorizou 500%, eu fiz tantos mil em 2 meses, enfim. Só que a vida real não é bem assim, tá? Então, para você entrar nesse mercado, primeiro você tem que se planejar, né? Para você fazer essa sua entrada. Pensa, é uma profissão como qualquer outra. Então, por exemplo, você quer abrir um negócio, né? Você tem que fazer um plano de negócio, né? Você tem que ter um capital de giro, né? Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? Mercado concorrente, enfim, você tem que né, a praça onde você vai ser inserida, enfim, você tem que fazer um estudo, né, montar um plano de negócio. Então, para você começar a entrar no mundo do trade, você tem que fazer um plano de trader, tá? Então, esse é o objetivo do nosso treinamento, tá? Por que eu estou falando isso, tá? A gente está falando em planejamento e não simplesmente em economizar dinheiro, né? Falando em planejamento financeiro, porque isso aí é a chave, né? Que vai talvez não acabar, mas mitigar a questão das preocupações e inquietações a respeito de dinheiro, tá? Que você, quando você está inserido numa operação, essas preocupações e inquietações vão fazer com que você, às vezes, se precipite, tá? Não só de entrada, como de saída das suas operações, né? E fazendo com que você venha a ter prejuízos aí nessas operações por conta desse fator emocional, que mais à frente no treinamento a gente vai abordar isso também, tá? Isso pode fazer com que você saia do mercado precocemente e entrar aí para a estatística, tá? Acredite ou não, tá? Mas a maioria das pessoas não tem a mais vaga ideia, tá? Do seu patrimônio atual, né? Do volume de suas despesas mensais e de quanto precisariam para viver de forma confortável por um mês, tá bom? E para onde vai o seu dinheiro, né? Essa é a pergunta que eu faço aí para a turma, né? Então, essa planilha abaixo, né? A gente consegue saber, né? Quais são os nossos gastos mensais. É um modelo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Ela não se esgota, mas acho que é o básico, pelo menos que a gente tem que ter o conhecimento, tá? Para que a gente possa começar a fazer o nosso planejamento e verificar aonde são essas lacunas aí que a gente pode tá acertando aí, fechando esses gaps, né? Para que a gente consiga realmente começar a economizar ou parar de desperdiçar dinheiro, tá? Então, é uma planilha simples. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Vocês vão conseguir acessar. Tá, ela já está toda programada aqui. A planilha é o controle de gastos, tá? Então, a primeira coisa aí, né, vamos colocar o salário, né? Vamos colocar aqui exemplo aqui, título de exemplo, R$ 5.000. 5.000. E, por exemplo, a gente tem que entender, né? Gastos fixos, né? Então eu sei quanto eu recebo, né? Isso aí eu acredito que todo mundo saiba. Mas e quanto você gasta? Todo mundo sabe? Então, o que é um gasto fixo, né? São despesas que têm o mesmo montante mensalmente. Então, o que você paga mensalmente? Ah, eu pago IPVA, né? Eu pago IPTU, né? Exemplo, R$ 100. Eu pago um PGBL, né? Um VGBL, um plano de aposentadoria, R$ 500, tá?
e gasto variável, né? Então são contas que você paga todo mês, mas que podem ter valores diferentes. Então aí você tem o supermercado, né? Vamos supor R$ 300. A luz, né? A luz é mais caro do que a alimentação, né? Com essas tarifas aí que a gente tem tido, tá? Mas essas despesas elas vão oscilar, tá? Eu tenho os gastos arbitrários, tá? Então tenho viagem, vamos supor, R$ 500. Cinema e teatro, né? Restaurante e compra de roupas, um exemplo, R$ 200, tá? Então, a título de exemplo, né? Então aqui nesse caso aqui a gente está com um superávit, né? Eu gasto menos do que eu recebo, né? Então a princípio eu teria uma receita aí, uma sobra, né? De R$ 2.800, ao qual eu poderia destinar parte disso para uma reserva de emergência e parte disso nesse meu plano de trade, né, para mim começar a investir no mercado aí, quer seja especulando através do mini contrato de índice ou dólar, ou quer seja através das opções também, que tem um poder de alavancagem fantástico também, desde que se saiba e se conheça pelo menos o básico ali, das gregas, de volatilidade, o que é um delta, o que é um gama, enfim, o que é um teta, né, não é objeto do nosso curso aqui, mas também é possível se alavancar ou se proteger, né, com as opções, investindo pouco, né, mas sabendo que o risco também é proporcional ao ganho, tá? Então, esse seria o nosso conhecimento aí daquilo que a gente gasta, tá? Voltando aí para nossa aula. Então, e como eu vou fazer com que meu dinheiro venha a sobrar, né? Então, a gente tem que cortar os gastos arbitrários. Então, vocês lembram lá aqui na nossa planilha, os gastos arbitrários são aqueles gastos com viagens, passeios, né? Cinema, teatro, lazer, compra de roupa, é, equipamentos de seu uso, enfim, são coisas que você não necessariamente tem que fazer esse gasto mensal, ao qual você pode também reduzir ou cortar de uma vez. Isso não vai impactar na qualidade da sua vida, né? Talvez no momento, né, de satisfação, mas você consegue aí eliminar aí essas gorduras aí e começar a fazer a sua reserva, tá? Então, para fazer seu orçamento caber em seu salário ou reserva, mire os gastos variáveis e arbitrários, tá? O variável é aqueles das contas, das concessionárias, você pode diminuir a quantidade de lâmpadas acesas, enfim, trocar, né, as lâmpadas eletrônicas, é, enfim, talvez por, sei lá, alguma alternativa de energia solar, né? Existem alguns módulos aí que a gente consegue colocar sem ser aquele sistema que coloca na. Enfim, tem várias alternativas que você pode fazer com que essas contas das concessionárias também venham diminuir, trocar pacote de assinatura, de TV por assinatura, né? De TV a cabo ali, por apenas melhorar a sua frequência de dados, aí, velocidade de internet e acabar com a TV por assinatura e ficar usando mais a internet, streaming, enfim, você consegue reduzir, né, uma parcela considerável de gastos aí, esse valor você começa a destinar para essa tua reserva, para esse teu plano de trade, tá? Um exemplo, tá? Porque são justamente esses gastos arbitrários, né? Ou melhor, o corte desses gastos que vão fazer e vão nos proporcionar essa independência financeira, ou seja, o início dessa jornada, né? De eu conseguir fazer uma reserva para que eu tenha aquele, como se eu estou criando um negócio meu mesmo, né? Ou seja, eu quero atuar no mercado financeiro, né? O Brasil não se compara de falar com mercados desenvolvidos, por exemplo, o próprio Estados Unidos, onde mais de 60% da população operam, têm renda variável, né, atuam na Bolsa de Valores. Aqui no nosso país, eu não me recordo os últimos dados, mas não chegava a 2%. Então, a gente tem um caminho enorme pela frente de educação financeira com relação a isso, tá? E o diferencial realmente é a renda variável, mas a gente precisa primeiro se conhecer as nossas despesas, as nossas receitas, né? Ter essa cultura, né, de planejamento para que a gente possa iniciar nessa longa jornada aí, tá? Porque
no início, né, nessa fase de aprendizagem, né, isso que a gente consegue já estar treinando ali a questão do planejamento, né, e eliminando despesas desnecessárias ou reduzindo em prol de um objetivo maior que é operar na bolsa de valores. É desses recursos que vão vir os nossos primeiros trades, tá? Então, se a gente vai juntar, um exemplo, né? A gente vai ver mais à frente a questão de valores, dessa economia, né? Que eu vou fazer, que eu vou me lançar na bolsa de valores, tá? Então, são gastos que eu posso cortar aí da noite para o dia, né? Que vão fazer pouca diferença aí no meu cotidiano. Então, não compre roupas novas este mês, né? Compre roupas em meses alternados, começando pelo próximo mês. Não saia às compras sem antes rever seu orçamento, estabelecer um limite máximo para seus gastos e não carregue todos os cartões de crédito na carteira. Leve apenas um quando sair. E por que fazer trade, né? Porque você quer comprar uma casa, né? Dar uma boa educação para os seus filhos, você quer trocar de carro ou quer fazer viagens, né, dos seus sonhos aí, né? Ir para Dubai, né? A maioria dos trades vão para Dubai, enfim, e manter seu padrão de vida mesmo depois de aposentado, tá? Ou abrir um negócio, enfim, adquirir uma franquia. São N razões que te trouxeram até aqui, tá? Então, é, é, estes são os motivos, né, que te trouxeram aqui nesse momento. Então imagine, né, você se tornar aí financeiramente independente, né? Mas quando você pensar em trading, você tem que se lembrar que o caminho não é fácil, tá? Como talvez seja propagado aí, tá? E para que você consiga ser um trade lucrativo e sair da cilada de operar com esse estresse financeiro que nós comentamos lá no início, né? É, da onde vem esse estresse financeiro no trade, né, ou no day trade? Né? Aquele dinheiro que está em garantia, né, na conta, na corretora, se ele tiver o fim de pagar alguma conta mensal, né? Quer seja um gasto fixo, né, um gasto arbitrário, né, ou um gasto variável, tá? Você precisa adiar, né? A gente precisa, né, adiar consumos presentes, né? E para que a gente possa acumular com aquele corte das despesas arbitrárias, o necessário para a gente ter uma margem de garantia suficiente para montar as nossas operações livre desse estresse. Então a gente já acaba aí com uma barreira psicológica, tá? Então você tem que estar certo do seguinte: não é preciso muito dinheiro para começar a operar na bolsa de valores, né? Mas ser um capital mínimo, né, de pelo menos R$ 1.000, suas operações vão estar fadadas ao fracasso, né? Então pense nesse valor como uma meta de planejamento financeiro para iniciar no mundo do trade, né? Claro que com R$ 1.000 para você operar no mercado à vista de ações, você vai adquirir poucos lotes. Então, para quem está começando, apesar de ser o caminho mais difícil, né? O caminho da alavancagem acaba se tornando mais atrativo, né? Com relação à possibilidade de remuneração sobre o capital investido. Mas sabendo o que está fazendo, né? Com o valor que eu planejei e eu tenho ele disponível para me lançar, né? Nesse mundo aí especulativo, é, a chance de obter êxito aumentam consideravelmente. E como ser um trade mesmo com pouco dinheiro, né? Então acredite, hoje, com cerca de R$ 100 na corretora, tá? Isso aí já seria suficiente para você operar 2 mini contratos, quer seja ele de índice ou dólar, tá? Mas então, por que eu falei lá atrás em no mínimo R$ 1.000, tá? Então, quando você iniciar suas operações na conta real, o que eu recomendo? Você não operar com mais de 5 contratos, tá? Haja vista, né, você vai estar iniciando no mercado como day trader. Então, as suas primeiras operações, tá, elas devem ter e devem ser, né, com no máximo ou apenas, né, um contrato. Tá? Assim, aquele valor que eu falei de R$ 1.000, tá, ele é suficiente para suportar aí até 2 lotes aí num pregão, né, de 200 pontos, sem quebrar a sua conta, tá? Isso 200 pontos fazendo referência ao índice, né, que é o mini contrato aí mais popular e mais utilizado aí pelos traders, tá?
Isso vai fazer, isso evita, né, que você seja taxado aí pela corretora, né, e ter a sua operação encerrada pelo robô de zeragem aí de risco da corretora e vão gerar despesas extras aí que vão até negativar a sua conta, tá? Por que eu estou falando isso? Então, por quê? Porque com R$ 100, né, você conseguiria aí operar 2 mini contratos ou mini dólar, né, dependendo da corretora. Só que R$ 100 não são suficientes para suportar uma operação, não é suficiente para colocar um stop, né? Um stop técnico, né? Não é suficiente para poder você proteger a sua operação e você precisar, enfim, colocar realmente R$ 100 lá e perder os R$ 100, aí depois já fala, esse mundo não dá certo, esse negócio de day trade é mentira, é furada. Bom, se partir por esse caminho errado aí, realmente vai ser furada, tá? O que é risco, tá? É a possibilidade de você não conseguir seu objetivo de trading, tá? Ou seja, a gente vai estudar, né? O objetivo nosso é estudar lá os padrões de candles, né? Padrões de alta, de baixa, né? Padrões de continuidade. Então, todo ativo, tá? Seja uma ação, seja um mini contrato, né? Ele tem um valor pelo qual pode ser negociado no mercado, né? Ou aquilo que o mercado diz que é o preço dele ali, o preço justo, né? Então esse valor ele vai variar periodicamente. Então, quanto mais variar o valor de um ativo, a gente chama isso de volatilidade. Então, mais riscos ele também contém. Por exemplo, a gente pode ver a questão do Bitcoin, né? Ele valoriza, mas na mesma medida ele desvaloriza. Então, é um ativo muito volátil, né? Os ganhos no longo prazo, né, eles têm superado as perdas, mas você tem que estar disposto, né, a correr esse risco, né, de por um período talvez você ficar com uma operação negativa no sentido de em prejuízo, né, até que você consiga atingir o seu objetivo de trade. Isso no Bitcoin dá certo, né? Isso nas ações dão certo porque você, dando exemplo do Bitcoin, né, ou criptomoeda, eles têm uma singularidade, assim, por isso que eu acho fascinante essa questão das criptomoedas, né, dos criptoativos, porque ele reúne algumas particularidades interessantes, né? Por exemplo, um mini contrato de índice de dólar, a gente está operando ali no day trade, né? Então, eu não consigo passar essa minha operação para o dia seguinte, então a coisa é muito dinâmica. Você tem que estar realmente sabendo o que você está fazendo, porque eu tenho que abrir minha operação no dia e encerrar aquela operação no dia, quer seja atingindo o meu objetivo de trade ou não. Tá? Agora, no mercado à vista, no mercado de ações ou no mercado de criptomoeda, tá? Ou no mercado de opções, que eu consigo ganhar um tempo aí de pelo menos 20 a 30 dias ali, que é o tempo que vai vencer aquela opção. Então você também tem um tempinho a mais para poder se organizar e planejar. Parece que eu estou falando muita coisa só para a gente entender essa questão da volatilidade, da questão das características. Então, o risco numa operação de day trade utilizando os mini contratos, por essas particularidades, aumenta muito mais, né? Além da volatilidade do ativo, eu não tenho tempo para corrigir um erro, né? Caso ele tenha que ser corrigido ou precise de mais um dia, tá? Agora, no mercado de ações, se tiver a operação dentro da minha margem, né? Dentro do meu stop, daquilo que eu aceitei como risco para perder, né? Visando aquele objetivo, eu vou esperar outro dia até que aquilo se concretize ou não. Já no day trade aí dos mini contratos, aquilo tem que ser para o dia. Então, é por isso que a gente tem que estar bem preparado e aproveitar o conhecimento que a gente vai estar disponibilizando aqui, tá? Então, o que a gente precisa saber, né? Então, para operar um mini contrato, o exemplo do mini índice, né? Que é um ativo que nada mais é do que um contrato futuro, tá?
que procura espelhar hoje, tá? Hoje, a rentabilidade, ou seja, o valor que os principais papéis negociados na Bolsa de Valores podem ter num prazo futuro. Tá? Então, isso é para quê? Para vocês entenderem aonde vocês estão entrando. Tá? Não é simplesmente, ó, tá caindo, né? Aí vende, tá subindo, compra e ficar sem saber para onde está indo, o que, que você está fazendo ali. Então é importante a gente começar com calma e entender. Mais à frente, ao longo do treinamento, a gente vai falar sobre renda variável, sobre renda fixa, sobre derivativos, né? Sobre a característica dos contratos, enfim, a gente vai entender isso tudo, contrato a termo, para depois a gente começar a entrar aí na análise. Então a proposta é essa, né? Em 7 dias a gente está capacitado, né, a começar a operar na bolsa, não dizendo que já somos profissionais, né, ou se vocês vão se tornar profissionais ou experts, mas vocês vão ter o básico para poder saber o que, que você está fazendo ali diante da tela do seu computador. Então, o que, que é importante também, tá? É descobrir qual o seu perfil de risco, tá? Então, você tem que conhecer o seu perfil, tá? Conhecendo o seu perfil, você vai ter mais facilidade para identificar as alternativas de investimento, tá? Que vão te atender, que vão atender os seus objetivos sem te deixar desconfortável em relação a esses riscos assumidos, que eu estava falando anteriormente. Então, você pode responder esse teste abaixo, tá? E você vai descobrir, né, se o seu perfil é conservador, moderado, né, arrojado, agressivo, tá? Lembrando que isso também é muito importante, porque você acha bonito, ouviu, né, propagandas, enfim, das possibilidades de ganhar dinheiro fácil e rápido no mercado financeiro, principalmente com operações de day trade. Através desse perfil, talvez você descubra que você não tem um perfil agressivo, tá? Então, na corretora, né, mais à frente, quando a gente for abrir a conta na corretora, né, a gente vai fazer a título de exemplo, para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Quando você fizer lá o teu perfil de risco, de acordo com a tua pontuação e as tuas respostas, você não pode ter um perfil agressivo ou arrojado. Muitos produtos de investimento, muitos mercados não vão se abrir para você. Por exemplo, você não vai poder operar com opções, não vai operar, exemplo, vai operar com mini contratos, porque o seu perfil vai ser um perfil moderado ou conservador. Isso também é um sinal, um sinalizador, né? Um balizador, melhor dizendo, para que você venha pensar: será que realmente eu vou e quero operar como day trade, né? Ou será que o meu perfil é mais de investidor, né? Então, isso é importante conhecer também, tá? Então, a gente não está vendendo solução, não estamos vendendo facilidades, pelo contrário, é educação financeira. Então, essa aí foi a base, né, as referências que nós utilizamos aí para montar essa primeira parte do treinamento. E a gente se encontra aí na próxima aula. Até breve.